Boa noite a todos. Boa noite. Francisco Cândido Xavier e os seus amigos foi visitar uma penitenciária, como de costume, sempre fazia. E um deles perguntou ao Chico: aqui deve estar cheio de obsessores, né, Chico? Um lugar onde criminosos estão reunidos, com os seus vícios, com a sua maledicência, em conflito, em disputa. Chico falou: não, eu não vejo aqui obsessores ou criminosos do mundo espiritual. Eu vejo muita mãe presente, orando pelos seus filhos. O que nós podemos refletir sobre isso? Que, na realidade, o campo mental que nós construímos é o universo que nós vivemos. Aqueles, digamos, adversários desses espíritos que se perderam na criminalidade, eles já fizeram a parte deles. Já conseguiram prendê-lo e fazeram ele sofrer. Então, eles já fizeram o trabalho deles e estão procurando outros adversários. Quem vive na penitenciária, assim, nos locais como a Cracolândia, ou locais de droga, de sexo, são espíritos afins, necessariamente não são espíritos maus, com mal intenção. E eu até acredito que a maioria não é mal. A maioria está perdido em seus vícios. Porque nós, enquanto encarnado, nós temos sentimentos, emoções e sensações que pertencem ao corpo. Quando em espírito, nós perdemos as sensações. O nosso corpo fica, o nosso fluido vital fica, e nós temos sentimentos e emoções. E essas emoções nos levam a um desejo que nós não conseguimos ter vivenciando no mundo espiritual. E se eu fui um viciado no mundo terrestre, e não nesta encarnação, se eu sou, todos nós, André Luiz nos fala isso, que nada, o próprio Emmanuel também, que nada ocorre agora. Eu não me torno um viciado agora, hoje, nesse momento, eu não me torno um criminoso hoje, nesse momento, um suicida hoje, nesse momento. Nós trazemos conosco as nossas reminiscências de várias e várias encarnações. E o que nós buscamos em cada encarnação é o quê? Não eliminar completamente. Ninguém consegue modificar numa encarnação apenas. Ela é diluindo esse sentimento, essas emoções, é diluindo encarnação a encarnação. Agora, quanto é que nós diluímos, quanto é que nós ressignificamos, depende do nosso trabalho e do nosso esforço. E esse esforço, que nós vivenciamos muitas vezes, em grande crise, em grandes momentos, são esforços na qual nós nos propomos no mundo espiritual, quando nós estamos num projeto, construindo nosso projeto encarnatório. Nós prometemos, não para Deus, não para Jesus, não para os nossos amigos espirituais, nós prometemos para nós mesmos que nós modificaríamos, que nós tentaríamos ser um tanto quanto menos orgulhoso, vaidoso, rancoroso, com vicissitudes. E a gente vem lutando encarnação a encarnação. Então, nesse processo em que nós vivenciamos hoje, nós temos conosco uma luta muito grande, que o nosso maior adversário somos nós mesmos. Isso é que ocorre conosco. Muitas vezes nós culpamos tudo, nós culpamos a sociedade, culpamos nossos pais. Nunca se falou tanto que os pais são responsáveis, né, por tudo que está acontecendo com essa juventude, né, de hoje. A gente tem que entender que esses espíritos, essas crianças, esses jovens e adolescentes, eles são espíritos com processo individual e intransferível.
Os pais não têm culpa de nada, apesar que para mim culpa não existe. A culpa é uma palavra que tem que ser completamente banida, porque ela, para o cérebro, ela cria um processo de responsabilidade e punição. É sempre assim. Quem é culpado tem que ser o quê? Punido. Isso nós trazemos da nossa ancestralidade, né? Então, quando eu digo para mim mesmo que eu sou culpado de algo, o meu cérebro fala assim, bom, então eu tenho que me preparar para me punir, porque se eu sou culpado, eu tenho que me punir de alguma forma. E às vezes a gente se auto-sabota, porque nenhuma criatura do Criador foi criado para ser punido. Não existe isso. Isso é coisa nossa, que nós trazemos de uma ancestralidade religiosa, né, filosófica. Então, nesse processo em que nós construímos a nós mesmos, nessa encarnação, essa responsabilidade que nós temos, a gente muitas vezes deixa do compromisso, do trabalho, quando dizem assim, a culpa não é sua, ou a responsabilidade é do seu pai, que é um drogado, que te abandonou, né? Da sua mãe, que também lhe abandonou. Essa não é sua responsabilidade. Só que, na realidade, nós esquecemos de uma coisa. Todos nós reencarnamos sabendo de tudo que iria acontecer em nossas vidas. Tudo, sem exceção. Porque fui eu que construí meu projeto reencarnatório, tirando aqueles, evidente, que da reencarnação compulsória, né? Que é aquele que não tem discernimento para tomar decisão, então a espiritualidade prepara a reencarnação dele e coloca ele no planeta. Mas são muito poucos, viu, gente? Pessoas em encarnações compulsórias é muito, muito pouco. A maioria de nós temos consciência de tudo que foi construído por nós. Não é a espiritualidade que prepara minha encarnação, meu projeto reencarnatório. É evidente que quando eu preparo o meu projeto reencarnatório, evidentemente, existem os nossos protetores, mentores, guardiões e a própria espiritualidade orienta. Né? Olha, tu não vai suportar isso. Não, mas eu quero. Não dá. Isso aí eu não vou permitir. Não é que eu não vá permitir, porque eles não tomam essa decisão. Mas ele faz de tudo para a gente mudar de ideia, porque ele sabe que a gente vai fracassar. A gente sabe que vai fracassar. E uma coisa que o próprio Emmanuel nos diz, que muitos são tirados da carne, né? Antes do tempo, para não complicar ainda mais seu processo reencarnatório. Porque acontece que a gente acha que tudo que me acontece é algo que eu no passado construí e eu tenho que pagar nesse momento. E não é nada disso. Né? A gente tem que banir isso das nossas vidas. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para sermos felizes. Isso é um decreto divino. Deus decretou para cada um de nós, que nós temos que ser felizes. E nós seremos felizes, mesmo contra a nossa própria vontade, porque, afinal de contas, existe aquele que o próprio livro dos Espíritos nos diz, né, do átomo ao arcanjo. Né? É inevitável. É inevitável. Nós, um dia, seremos os anjos, né, os arcanjos da nossa linguagem terrena. Né? Nós conhecemos com anjo, arcano, aqueles espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. Mas todos nós seremos felizes, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente muitas vezes até nos sabote. Nós nos sabotamos para não sermos felizes. Tudo já deu certo para nós. Só o fato de a gente encarnar, tudo já deu certo. Nós encarnamos para dar certo. Se não dá, é porque a gente não quer. E a espiritualidade respeita isso, a gente não querer. Ela permite, né, muito contra a vontade, permite que eu me prejudique.
Porque eu quero, se eu quero, é um direito meu. Porque eu só vou aprender através das experiências. Não tem jeito. Que eu construo. Não é Deus. Ah, Deus castiga. Deus não castiga nada, ao contrário. Deus não castiga. Perdão, Senhor, meu Deus, Ele não vai perdoar. Deus nunca perdoa. Jesus nunca perdoa. Sabe por quê? Porque Ele jamais se magoa. A mágoa, o ódio, o rancor é coisa nossa, das nossas emoções. Jesus, não só, eu falo Jesus, mas não precisa ser Jesus, não. As forças que regem o universo, as forças que movem a natureza, eles não têm nenhum sentimento de rancor. Quanto mais evoluído é o espírito, ele faz duas coisas fundamentais. Primeiro, ele não julga. Se não julga, não recrimina. Se não recrimina, não se magoa. Né? Isso é uma coisa. E outra coisa, não intercede. Eles não intercedem. A espiritualidade não intercede na minha vida. Eles intercedem por nós. Jesus, nossos amigos espirituais, nossos protetores, que são essa família espiritual, né? Centenas de milhares de espíritos que são afetos nossos, eles intercedem junto às forças maiores para que a minha vida tenha sucesso. Em todos os sentidos, viu? Não pense que é só espiritual, não. Riqueza também é riqueza também. Por que não? Porque os bens financeiros não são mundanos, não são algo para nos dar satisfação, para a gente poder se manter no planeta. Agora, como a gente utiliza isso e da forma que a gente utiliza isso, que é o problema. E o quanto isso me afeta psicológica, emocional, moralmente, que é o problema. Às vezes as pessoas têm o poder na mão e utilizamos o poder como uma forma de alguma coisa suprir as nossas fragilidades. Por incrível que pareça, as pessoas mais poderosas, se dizem poderosas, as pessoas que se impõem, se estão no alto escalão, são pessoas frágeis, que têm à sua frente uma casca de ovo, que basta você tocar que ela se desmancha. Isso é um medo, isso é um preenchimento existencial. São pessoas inseguras, fragilizadas. Poxa, mas como assim? Todo esse pessoal que são fragilizadas. Se você cutucar a ferida dele, ele se desmancha, se desmorona. Nada que um divã, né? Eu costumo dizer que costumo ter uma caixinha de lenço, porque a pessoa se desmorona. Porque quando você toca na ferida que ela tanto esconde, ela vai gemer e vai chorar. E a pior ferida que existe, a mais dolorosa de todas elas, é emocional. Ou não? É emocional. Muitas vezes dói tanto que a gente tenta escondê-la. Né? E o que é a pior coisa que existe, quando você esconde uma ferida e não trata essa ferida, automaticamente ela infecciona e fica crônica, aí fica difícil. Eu tenho que reconhecê-la, eu tenho que trabalhar. Então, nesse processo que nós estamos vivendo hoje, que o mundo está vivendo hoje, nós estamos doentes. Eu, Newton Júnior, estou. Porque a doença é quando a doença psicológica espiritual, né? Ela vem assim, ela vem do espírito, passa pelo perispírito e, consequentemente, numa somatização, chega ao corpo físico. Quando ela chega ao corpo físico, é porque ela já é crônica emocionalmente. Porque a própria ciência positivista já reconhece que não existe corpos doentes. Existem pessoas enfermas, almas enfermas.
O corpo é uma consequência. O corpo mental, o campo e o corpo mental é o responsável pelas nossas emoções, nossos sentimentos, que é a essência espiritual. E essas vibrações, essas energias, né, enquanto tóxica, flui pelos escaninhos, os nadins, que envolvem nossas células e, consequentemente, chega aos nossos órgãos. E essa energia tóxica, ela vem penetrando no corpo físico, que é um mata-borrão. E aí nós começamos a sentir gasturas, né, como minha mãe falava, sentir coisas estranhas, palpitação, falta de ar, dor no peito. Corro para o cardiologista, ele chega lá, faz um monte de exame, não acha nada. Você não tem nada. Aí inventaram uma coisa, que é que nem substituir a virose, né? Você, quando tinha alguma problema intestinal, você fazia um monte de exame e não tinha nada, vai fazer essa virose, né? Só que mudou o emocional, agora tem outro nome. Chama-se transtorno de ansiedade. Você está com transtorno de ansiedade. Mas, doutor, eu sinto dor no peito, eu vou morrer, eu vou morrer. E a pessoa corre para o hospital achando que vai morrer. Chegar lá, não morre. E fica decepcionada, né? Porque eu vim aqui para morrer. Como é que eu não morro? Eu estou sentindo tudo. Meu braço está formigando, estou com dor no braço, dor no peito, falta de ar. Como não vou morrer? Eu tenho que morrer. Não, eu conheço uma pessoa da minha família que está inconformado. Eu falo comigo, não estou inconformado. Eu tenho que ter alguma coisa. Fez um monte de exame, porque está com dor no peito, tem falta de ar, o braço dói, formiga, agora eu infarto, agora eu vou infartar. E chega no hospital, o médico fala assim, mas os exames estão perfeitos. Não, mas não é possível. Tem que ter alguma coisa. E não se conforma, tem que achar alguma coisa. E não vai achar. Sabe por que não vai achar? Porque para achar o problema, nós temos que encontrar um médium, né? Vidente, ou um médium que tem assim uma sensibilidade para falar assim, olha, o teu problema é esse. O teu problema cardíaco é essa mágoa que você tem do seu irmão. Eu não estou falando irmão, né? Na linguagem espiritual. O irmão é teu irmão mesmo, de sangue. Essa tua intolerância que você tem com seu pai, com a sua mãe, que está gerando um sentimento contraposto. Hein? Sentimento contraposto, o que é isso? Simples. Nós somos o quê, gente? A imagem e semelhança de quem? De Deus. Me defina Deus. De uma forma mais simplista que a nossa, né? Deus é bondade, é justiça, onipotente, onipresente, justo, compreensível, amoroso. Deus não é isso? Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu não sou igual a ele? Ou deveria ser? Mas eu sou igual a ele. Todos nós somos igual a ele. Isso não tem como tirar, isso é uma definição, isso é um decreto universal. Mas o problema é que eu não estou. Eu sou, mas não estou. E a minha essência divina começa a conflitar com as minhas atitudes. E atitudes é o quê? O que é atitude? Atitude é uma introspecção do meu meio ambiente. Ou seja, eu olho, avalio, eu olho, né? Eu vejo, ver é observar tudo que está presente. Aí eu enxergo, que é a reflexão. Eu ouço,
e escuto. E nesse processo que eu tenho, o que acontece? No meu sentimento, começa a criar uma carga energética vibracional. E desse meu sentimento, eu gero as emoções. E das emoções, eu gero comportamento e atitude. Qual é a minha atitude? Não gostei do que você fez comigo. Você foi injusto comigo. Qual é a minha atitude? O que Jesus faria no meu lugar? Respeitar, né? Tudo bem. É uma opinião sua. Eu não concordo, mas respeito. Vira as costas e vou embora. Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos que quando chegasse numa cidade e fosse mal recebido, porque Jesus fazia isso, né? Ele mandava os apóstolos e os discípulos. Os discípulos tinham milhares, os apóstolos tinham os 12. E falou assim, olha, vai avisar a cidade e tal, que eu estarei lá. Porque hoje, naquela época, não sei se vocês sabem, né? Mas não tinha WhatsApp. Né? Não era na hora, né? Tinha que avisar, que eles nem sabiam, muitos nem sabiam quem era Jesus. Né? Então os discípulos falaram assim, o Messias, vem aqui, é Messias e tal. Né? Yoshua, que é o nome dele, né? Quer dizer, tinha que fazer um relato lá de, sei lá quanto tempo, 1 mês, 2 meses, para relatar o que ia acontecer. E assim acontecia. E muitas das cidades não aceitavam, né? Xingava, expulsava. E Jesus falava, olha, quando saíres, tire as sandálias e bata e remova a poeira. Para a nossa mentalidade, fala assim, não, ele quer dizer, isso é muito orgulho de Jesus, né? Não, mas não, ele quer dizer o seguinte, não traga a toxicidade emocional, né, que era uma metáfora, deixe lá. Você deu seu recado? Deixe lá. Não traga a sua metáfora, não traga essa toxicidade. E é isso que Jesus fazia. Né? Ele respeitava tudo e a todos. Ele não é o nosso modelo de guia. É um modelo de guia? Então, nós deveríamos tentar, né? Eu sei que é difícil para caramba, eu que o diga, né? Tentar mudar isso. Então, o que acontece? O nosso maior problema é que a gente não consegue viver a nossa vida. Pronto. Olha o português claro. Se eu, Newton Júnior, conseguisse viver a minha vida arcando com os meus compromissos e focando no meu compromisso maior, que é um só, todos nós, toda criatura, todos quase 8 bilhões de espíritos encarnados, só tem um compromisso só. Sabe com quem? Com ele mesmo. Eu reencarnei para quem, gente? Eu reencarnei para mim, ou não? Ou não? Quem é que vai responder pelas minhas atitudes? Se o outro, sob minha tutela, seja um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, não cumpre suas responsabilidades, o que eu tenho que ver com isso? Já parou para pensar isso, gente? O que eu tenho que ver com isso? O que eu vou perder ou o que eu vou ganhar com o outro? Muitas vezes nós abandonamos o nosso compromisso conosco mesmo, com o nosso projeto reencarnatório, para focar no outro, porque ele não é do meu jeito e não faz o que eu quero. Ora, bolas. E aí? Eu passo décadas focado em alguém, mas ele é muito teimoso, se eu não sou eu, se não sou eu, a vida dele não anda, e ele se acomoda, né? Opa, tá do jeito que eu gosto, deixa que a pessoa resolve. E eu me abandono
E de repente, lá no futuro, bate uma depressãozinha, e eu não sei por quê. Eu sinto um vazio dentro de mim, não tenho vontade de nada, não tenho vontade de comer, não tenho vontade de sair na rua, perdi aquele gosto que eu tinha, dos bailes da vida, de passear, de ir no cinema. Não sei por que está um vazio dentro de mim. Esse vazio é o espaço-tempo em que eu deixei o Newton Júnior abandonado, aquela criança minha abandonada. E ficou esse espaço-tempo, ficou esse vazio. E a ansiedade, que nós estamos falando. A ansiedade, já descobriram que é o excesso de futuro. O estresse é excesso de presente. A depressão é excesso de passado. Olha, depressão, excesso de passado. Por quê? Porque existe um vazio que agora eu percebi que tem algo que está me faltando. Tem algo me faltando. E está faltando o quê em mim? Eu me abandonei lá atrás, em algum momento. E agora? O que eu faço? Tenho que me resgatar. É difícil? É. Mas é a solução. Me resgatar. Me buscar. E a ansiedade é justamente o que é a ansiedade? Excesso de futuro. Por quê? Porque, na realidade, o meu presente é insatisfatório. Pode reparar, o ansioso é assim, não, amanhã, amanhã. Só que esse amanhã não vem, porque o futuro não existe. O futuro não existe. O futuro, na realidade, é o presente construtivo. Quando eu acordo, a minha agenda está com as folhas em branco. Eu vou escrever o meu futuro, baseado naquilo que eu tenho como projeto. Ou eu reforço, não, eu vou fazer de novo isso assim, assado, não vou fazer isso de novo assim, ou então destruo. Não vou fazer não, não quero. Muito chato, não sei o quê. E construo isso. Para encerrar, o que está acontecendo hoje com a nossa humanidade, com Newton Júnior, é que nós estamos perdidos. Completamente perdidos. Porque nós estamos vivendo num momento transitório, né? Nós estamos vivendo a famosa transição planetária, onde estamos entrando na regeneração, estamos perdidos no meio dessa multidão de ideias, de pensamento. E aí eu começo a não saber, como eu não sei quem eu sou, né? O que eu devo fazer, qual é o meu compromisso, qual é o meu objetivo, qual é o meu foco, eu me sinto perdido. Tá, Newton Júnior, você falou tudo isso, agora me preocupou, né? Mas como eu resolvo isso? Como é que você resolve isso? Quem chuta? Como é que eu resolvo isso? Quem eu procuro? E nós estamos procurando, hein? Porque se eu estou aqui, vocês estão aí, ele está ali, nós estamos procurando. Quem nós estamos procurando? Jesus. Ele é a resposta, não é não? Ele é a resposta. E ele falou assim para mim, eu estava lá, né? Sou reencarnacionista. Se eu não estava com ele, estava um pouco afastado, estava na espiritualidade, mas estava na egrégora. É o que está acontecendo com todos nós. Nós estamos vivendo o que está acontecendo na Ucrânia. Nós estamos vivendo o que está acontecendo na Rússia. O que está acontecendo em Gaza, em Israel, na Palestina, nós estamos vivendo isso, porque nós somos uma coisa só. Nós somos uma grande malha.
Nós recebemos essa energia e nós emitimos a energia. Bacana, mas nós contribuímos. Então, Jesus, ele, vou falar, você até é prepotente, você dizer o seguinte, ele cumpriu o que prometeu, né? Eu voltarei. Apesar que ele nunca deixou a gente, né? Nós é que deixamos ele. E ele está voltando. Sabe como é que ele está voltando? Com as nossas ansiedades, com as nossas depressões, com esse vazio que eu sei que tem algo errado, tem algo me faltando. E essa falta é Jesus. Hoje, há um tempo atrás aí na internet, eu tenho acompanhado muito isso. Frei Gilson, não sei se vocês conhecem. Ele é um católico, né? Até fervoroso, combate muito, mas não importa, isso não importa. Importa que ele transmite, né? 1 milhão! 1 milhão de pessoas foi vê-lo. E sabe o que ele fez? Só pregou, falou de Jesus, cantou. E as pessoas choravam. As pessoas choravam. E não é só ele, não, é que a gente perde um pouco a cabeça, fica focado, né, em problema do governo, não sei o quê, essas decisões, não sei o que lá. Né? Hoje em dia, ou é a guerra, ou é o governo. Mas se a gente parar e buscar na internet, porque a internet tem como é que chama? Que você. Algoritmo, exatamente. Tem um algoritmo. Se você começar a perguntar, só vai cair isso na você, mas aí, né? É só ver qual é o meu pensamento, e ver quando eu ligo o YouTube, o que aparece, né? Ali é o modo do duro, né? Modo do duro. Você olha ali e fala assim, o cara só pensa nisso. Eu imagino, mas está lá. Não tem como, né? Não tem como fugir. Qual é outro? Eu vou propor para vocês, entrar no YouTube de vocês e ver o que abre. Né? Qual é a primeira coisa que abre? Só para a gente falar, opa, né? Então, Jesus está aqui conosco, sempre teve, nunca nos deixou. Nós precisamos sentir. E não é rezando, Pai Nosso, Ave Maria, falar aquelas palavras bonitas, Senhor, que estás em todo o universo, que blá, 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 blá. É com aquilo que nos mostrou. Ele esteve conosco e mostrou na mulher adúltera, mostrou com Pedro, mostrou com Mateus, né? Mas principalmente mostrou com Judas, que sabe a história. Ele amou todos. E o amor, para encerrar mesmo, Paulo, na carta para Coríntios, ele fala sobre o amor que ele sentiu em Damasco, quando conheceu Jesus. Aonde ele fala assim: mesmo que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu saiba todas as ciências, conheça todas as línguas, tenha tamanho grau de fé que mova as montanhas. Se não houver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, permita que o fogo da fé consuma meu corpo. Nenhum proveito levo disso se não houver amor. O amor é bondoso, benevolente, compreensivo, respeitoso, jamais perdoa, porque nunca se magoa. O amor jamais terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão. A ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, perfeito se tornará.
Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança e sentia o amor, tendo a presença de Deus em minha vida. Me tornei homem, me despojei dos atributos de criança. Comecei a enxergar Deus através de um espelho. Mas um dia eu verei como Ele me vê, quando voltará a amar. Por enquanto, conheço apenas uma parte dele, mas logo o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje nós, a humanidade, busca a vitória emocional, as conquistas pessoais, através da fé e da esperança. Mas nós só conseguiremos a verdadeira felicidade quando novamente sentimos e conhecemos o amor. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que esta luz chamada Jesus, que está em nosso coração, faça parte de nossas vidas. Muito obrigado, gente.